O nome científico do barbatimão é Stryphinodendron adstringens. E já esse sobrenome dele, adstringens, já diz um pouco sobre ele. Ele é uma planta adstringente. Bom, o barbatimão é uma árvore de aproximadamente 4, 5 metros de altura, mais ou menos. Nasce principalmente aí na região sudeste, centro-oeste, mas também pode ser encontrado em outras regiões, desde o Pará até outras regiões do Brasil. Aí você encontra também, tem outras espécies de barbatimão. A que eu vou falar hoje, que é o barbatimão verdadeiro, é o Stryphinodendron adstringens. Esse é o que eu vou falar hoje. Existem outras espécies, a gente pode tratar delas em outro momento. Bom, muito bem. Popularmente, então, o barbatimão é muito conhecido pela sua capacidade cicatrizante e adstringente para lavar feridas, para limpar ferimentos, para combater bactérias e tudo mais. Por conta de ser uma planta adstringente, ele é muito utilizado em indústrias de couro, nos curtumes, para tratar o couro. E é uma planta que ela tem outros nomes populares, como, por exemplo, barba de timão, casca da virgindade e o abatimão. Por que casca da virgindade? As prostitutas, em muitos lugares, buscavam, ou até hoje talvez busquem, as cascas dessa árvore para fazer banhos de assento, por conta da sua capacidade adstringente. E aí cada um imagina por que é que elas fazem esse banho, fica na imaginação de cada um. Mas é daí que vem o nome casca da virgindade. Ela também é uma planta muito conhecida e muito utilizada para conter hemorragias, por exemplo, no caso de ferimentos graves, ela contém hemorragias, ela contém diarreias, é um forte cicatrizante, como a gente já falou, para limpeza de ferimentos, contra fungos e bactérias, de infecções de modo geral. Contra corrimento vaginal, então na forma de banhos de assento, é excelente a planta, também muito utilizada popularmente. E contra conjuntivite, também popularmente, ela é muito utilizada. Esses são usos populares dela. Agora vamos falar sobre as pesquisas que eu encontrei sobre o barbatimão e o que é que a ciência comprova ou não comprova sobre o barbatimão. Lembrando sempre que o conhecimento popular é muito valioso, né? Todas as pesquisas científicas começam com o conhecimento popular. Então não é porque eu não encontrei uma pesquisa que a informação não funciona. Você pode até fazer uso do barbatimão para outras finalidades que eu não vou dizer aqui, e não quer dizer que esteja errado, quer dizer apenas que eu não encontrei essa informação. Então vamos lá. Quanto à toxicidade do barbatimão, ou seja, ele é tóxico, não é tóxico, eu posso tomar, quanto que eu posso tomar, aquela pergunta toda. Os estudos que eu encontrei, eles mostram assim, que o barbatimão não deve ser feito em tempos muito prolongados. Por exemplo, 60 dias de uso. Não é interessante o uso do barbatimão, ele pode causar certo tipo de toxicidade. Lembrando que o que a gente está falando aqui é da casca do tronco, tá? O uso da casca do tronco. Mas para uso temporário, né, em pequenos espaços de tempo, não tem problema nenhum usar o barbatimão, desde que a gente também não exagere na dose. Não use uma dose muito alta, certo? Do barbatimão. Muito bem. Uma coisa muito legal sobre o barbatimão é que tem um hospital do câncer em Jaú, aqui no estado de São Paulo, na cidade de Jaú, que esteve utilizando durante um tempo um preparado feito com as cascas também, da casca da árvore do barbatimão, para conter sobre a pele, né, para passar sobre a pele, e conter as queimaduras causadas pela radioterapia. Então quem está fazendo radioterapia pode ter queimaduras de pele por conta da radiação. E esse extrato, essa pomada de barbatimão que foi feita, ela inibiu os ferimentos, ou seja, as pessoas que usaram não tiveram os ferimentos. Quanto à toxicidade do barbatimão, as pesquisas demonstram que ele não tem uma toxicidade muito alta, mas mesmo assim ele não deve ser utilizado por períodos muito prolongados, tipo 60 dias, 90 dias, não deve, porque ele pode causar algum tipo de toxicidade, ele pode mudar alguns parâmetros sanguíneos, né? Alguns padrões do nosso sangue podem se alterar. Outro estudo também mostrou que o barbatimão, durante muito tempo, pode causar algum tipo de problema gástrico, intestinal e até problema neurológico, né? Pode causar problemas neurológicos. Mas isso numa dose muito alta ou num período muito longo de uso. Se você for fazer o uso do barbatimão, quanto você vai usar? Da casca dele é 1 colher de sobremesa de casca ralada, desfibrada. O mais desfibrado que você puder fazer, menor que você puder cortar. Você vai pegar 1 colher de sobremesa dessa casca do tronco. E essa casca você vai fazer 1 xícara de chá.
Nessa quantidade, usando por 30 dias no máximo, você não vai ter problemas com o barbatimão. Mas, de qualquer maneira, se durante o processo você sentir que o seu estômago tá diferente, que você está sentindo algum efeito adverso, obviamente você deve suspender o uso do barbatimão. Suspendendo o uso, se você perceber que os sintomas pararam, é porque era em função do barbatimão. Se você suspendeu o uso e não pararam os sintomas, então não era o barbatimão. A gente precisa ver, aí você precisa procurar um médico e verificar o que está acontecendo. Mas dessa forma não tem problema nenhum usar o barbatimão. É sempre bom dizer que mulheres gestantes, mulheres grávidas, não devem fazer uso do barbatimão, devem evitar o barbatimão. Ele pode causar alguns problemas gestacionais também. Então, nesse caso, mulheres gestantes, de jeito nenhum fazer uso do barbatimão. Como cicatrizante, então, o barbatimão, que a maior reputação dele é ser uma planta cicatrizante, excelente cicatrizante. Bom, uma pomada feita com os extratos do barbatimão foi utilizada em feridas de pessoas acamadas. Então a pessoa fica deitada há muito tempo, começa a formar as escaras, que são aquelas feridas que são difíceis de cicatrizar porque tem um problema de circulação, com menos circulação, cicatriza menos, é uma tristeza. E com o uso... No prazo de 18 semanas, foram necessárias 18 semanas usando a pomada de barbatimão, com excelente limpeza da área, também asepsia da área, mas todos os pacientes tiveram 100% de cicatrização das feridas, certo? Então, é muito eficiente o uso do barbatimão, nesse caso, principalmente, pessoas acamadas, a pomada de barbatimão é muito eficiente. Ainda no estudo com cobaias, né, feito com animais em laboratório, o extrato do barbatimão foi aplicado sobre feridas e ele levou a cicatrização completa em 14 dias das feridas que foram causadas. Foi tirado um pedaço de pele desses animais e foi passado a pomada de barbatimão. E com o uso dessa pomada de barbatimão, 14 dias a ferida estava completamente cicatrizada, com um ótimo aspecto de cicatrização. Outro fator importante é no caso de diabetes, pessoas que têm diabetes têm dificuldade de cicatrização, pode até mesmo ter amputação dos membros, como dedos, como o pé, é muito perigoso no caso do diabético, e o uso da pomada de barbatimão também teve um excelente resultado de cicatrização para pessoas que sofrem de diabetes, então pode ser uma alternativa muito eficiente também. Lembrando sempre que a pomada de urucum também tem excelentes resultados na cicatrização de diabéticos. Um segundo efeito que o barbatimão tem sobre as feridas é uma ação anti-inflamatória e analgésica, ou seja, as feridas param de doer, elas desincham, desinflamam e param de doer. Isso facilita muito o processo de cicatrização também. E outro fator importante é que ele tem um potencial angiogênico. E o que é angiogênico? Angiogênico não é que ele faz aparecer anjos na frente da pessoa, de maneira nenhuma. É que ele faz desenvolver novos vasos sanguíneos na área em que está sendo aplicado. Então, no caso da ferida, para melhorar a cicatrização, ele começa a formar novos vasos sanguíneos na região afetada. Então, isso acelera também o processo de cicatrização, o que é um fator muito importante tanto para as pessoas acamadas, quanto para as pessoas diabéticas também, para as feridas de modo geral. Outra fama do barbatimão é para o uso no estômago, contra úlcera gástrica, contra problemas de gastrite e tudo mais. E um estudo, o extrato de barbatimão, foi comparado com a cimetidina, que é um dos medicamentos mais utilizados para problemas gástricos, como úlcera, gastrite, a cimetidina. E comparando os resultados, ele conseguiu evitar a formação das úlceras com excelente resultado, batendo pau a pau ali com a cimetidina. Então, se você sofre de úlcera gástrica, sofre de gastrite ou de algum problema que envolva o seu estômago e toma a cimetidina, faça o teste usando durante um período. O barbatimão pode usar junto com a cimetidina, mas veja os efeitos e com certeza vai ser muito interessante. Se quiser associar com espinheira santa, com erva baleeira, você também vai ter resultados maravilhosos. Como bactericida, ou seja, para limpar bactérias e fungos e tudo mais, como bactericida, foi feito um sabonete com os extratos um sabonete líquido com os extratos do barbatimão. E quem trabalha com cosmético caseiro, com esse tipo de preparação, pode fazer uso também da casca do barbatimão como um antisséptico muito importante. Ele, aplicado esse sabonete líquido, ele teve uma ação muito eficiente em eliminar as bactérias que estavam presentes na pele. Muitas delas causadoras de problemas, como por exemplo acnes, como por exemplo infecções, como por exemplo furúnculos. Ele foi muito eficiente em eliminar essas bactérias. E no caso dos fungos,
foi testado contra a Candida albicans, que é o fungo causador da candidíase, que é um problema que afeta não somente a boca dos recém-nascidos, o sapinho, mas também afeta a região genital das mulheres, que é a doença chamada também de panos brancos, mas é a candidíase, que é muito incômoda. E ela demonstrou, tratando a candidíase, os extratos do barbatimão, demonstraram um resultado comparável a 2 medicamentos utilizados para a candidíase, que é a nistatina. A nistatina é muito utilizada como fungicida para o caso, por exemplo, da candidíase e outros casos também, e como o fluconazol, que também é outro medicamento para esses casos. A inibição do desenvolvimento da cândida que o barbatimão causou foi comparável, foi muito similar a desses 2 medicamentos. Como antiparasitário também, as cascas de barbatimão foram testadas contra o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, e foi testado contra a leishmania, que é a causadora da leishmaniose, né? Então esses dois parasitas do nosso organismo, eles tiveram uma redução expressiva na sua população, na corrente sanguínea, né? O Trypanosoma, por exemplo, o seu desenvolvimento na corrente sanguínea foi reduzido drasticamente, e a leishmania também teve uma redução muito expressiva nos seus efeitos aí no organismo humano com o uso da casca de barbatimão. Por fim, os extratos de barbatimão também apresentaram a capacidade de inibir os efeitos do veneno de serpentes. 2 tipos de serpente foram testadas, foram as urutus e as jararacas. E as surucucus também. Então, urutu, jararaca e surucucu, principalmente para você que mora na região amazônica, na região do Pantanal, eu que moro na região da Mata Atlântica aqui, a gente tem uma população muito grande de serpentes. E nesses 3 casos, o uso da casca do barbatimão conseguiu inibir os efeitos tóxicos dos venenos dessas serpentes. Esse foi o barbatimão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero agradecer por você estar aí do outro lado ouvindo essa palestra, ouvindo sobre essa planta medicinal